Olá, olá, muito boa tarde. Hoje estamos aqui para mais um Nerd Talks. Hoje estamos num espaço diferente. Estamos aqui no espaço da AJAP e temos connosco o Firmino Cordeiro, o engenheiro Firmino Cordeiro. Engenheiro Firmino Cordeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. é um gosto. E eu vou começar por o engenheiro me explique um bocadinho o que é a AJAP, para quem não sabe o que é a AJAP, o que é que vocês fazem, qual é os vossos objetivos, a vossa missão. A JAP, como a sigla indica, é a Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Nós nascemos em 83, temos 43 anos de existência. A nossa sede é a tendência do centralismo em Lisboa. Temos uma subsede em Vairão, Vila do Conde, muito perto do Porto, e depois temos o resto dos nossos técnicos no resto do país. São 60 técnicos no total, 13 na sede, em Lisboa, como disse, 7 na subsede e o resto está distribuído por todo o país. Para além disso, nós temos um conjunto de entidades locais e regionais no país protocolados com a AJAP, o que faz de nós uma equiparação, uma confederação, ou seja, nós no cenário agrícola nacional somos equiparados à CAP e à Confagre em termos de protocolos com o Estado, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Juventude, neste caso, o facto de sermos uma associação juvenil, diferencia-nos, porque a nossa preocupação é a entrada de jovens agricultores no setor. Pugnar por melhores condições de vida para os jovens agricultores, defender a atividade como uma atividade económica igual a tantas outras, onde é que o objetivo de facto é obter lucro, onde é que o objetivo é desenvolver as suas atividades. A nossa inserção no mercado único europeu, nós estamos na União Europeia, existe uma PAC, uma Política Agrícola Comum, portanto o papel da AJAP prende-se muito, obviamente, com os jovens agricultores e com as questões que estão associadas, mas também com a preocupação com o resto dos agricultores. Temos agricultores não jovens, que são nossos membros da organização por estatuto, e temos também uma preocupação acrescida com as dinâmicas dos territórios rurais. Hoje os territórios rurais estão numa fase, o culminar de algumas 4 a 5 décadas que eu identifico como um fraco investimento à volta das suas preocupações, das suas necessidades. Sei lá, desde a Revolução Agrícola e Industrial, às migrações das populações, quer para, sei lá, países da diáspora, Brasil, Angola e alguns países destas regiões. Depois também surgiu com a Segunda Grande Guerra muitas migrações da nossa população destas regiões para a Europa, na construção da Europa, em tudo o que nós conhecemos dos nossos imigrantes. Houve muitos jovens que desistiram da agricultura, não era? Não só jovens, pessoas em idade ativa, não propriamente dos 40, entre os 40 e os 50, que foram à procura de novas soluções. O que é que acontece aqui? O território ficou mais pobre em termos de força manual e força de trabalho, o que quer dizer que a agricultura também teve de se renovar pelo facto de também a Revolução Industrial ter provocado a Revolução Agrícola. Portanto, estamos numa fase diferente, mas com novas preocupações. Claro, o que é que atrai, e ao mesmo tempo a pergunta pode ser feita nos dois sentidos, o que é que atrai e afasta mais hoje os jovens de ser agricultores? Olha, aquilo que pode atrair um jovem a fixar-se hoje à terra, a esta atividade, são as ligações familiares, desde logo. Pais que tenham exploração agrícola e que os anos vão definhando, veem sempre no filho o sucessor da sua exploração. É evidente que se a exploração tiver alguma dimensão que seja possível idealizar um projeto de investimento, as coisas acabam por acontecer mais facilmente. Entradas de outros jovens que não tenham esta particularidade da sucessão torna-se mais difícil, porque a terra foi ficando cada vez mais cara mesmo nestes territórios, é difícil acesso, o crédito bancário também é difícil, quer dizer que há sempre aqui algum entrave a novas entradas que não sejam os oriundos de donos de explorações. Ou sejam de famílias, não é? Famílias. Porque também se criou, eu tenho uma pequena percepção disso, que havia um mito de ser agricultor, não é? Que para já existe uma atividade, não é fácil de ser agricultor, não é? É verdade. Ser agricultor é trabalhar todos os dias, até fim de semana, não é? Porque a gente, por norma, um outro
acima de ser só empresário, já ser só empresário, e eu conheço de ser empresário das funções que ocupo no NERB, ser empresário é ter que trabalhar, sem horários. A agricultura, a agricultura sabe, é um bocadinho mais além ainda, porque não tem horários nenhum, não é? a agricultura, Existe um mito de ser agricultor, a não é? agricultura nos nossos dias é uma atividade muito exigente, exige muitas áreas de conhecimento diferentes. Nós temos de saber de produção, temos de saber de fertilizantes, temos de saber de sementes, temos de saber de variedades, de porta-enxertos, de doenças, de pragas, de vender, de comercialização, de marketing, um conjunto de áreas cada vez mais extensas. Isso tem de ser acompanhado com muita formação. Hoje cada vez há pessoas com formação média e superior na área agrícola a instalar-se como jovens agricultores, mesmo filhos de empresários agrícolas, já de agricultores instalados. O que quer dizer que essa síndrome de ser um parente pobre da economia, a arte de quem não sabe fazer mais nada vai para a agricultura, começa a esvanecer-se, ou seja, os próprios projetos de investimento, as ajudas ao investimento, desde que nós entramos na União Europeia houve aqui uma mexida muito grande nos apoios, o que quer dizer que deu aqui algum aso de esperança nesta renovação geracional. Mas infelizmente aos dias de hoje, nós entramos em 86 na União Europeia, envolvidos estes anos todos, estamos em 2026, as coisas estão diferentes, porque mesmo a atividade agrícola tem cada vez mais risco e hoje os jovens têm muita renitência a entrar num setor que tem um elevado risco. O risco dos mercados, o risco dos preços, o risco dos preços a que compram os fatores de produção. Portanto, há aqui um conjunto de riscos, até na conjuntura internacional e europeia é complicada. Portanto, hoje nós temos de equacionar, eu acho que a Comissão Europeia está cada vez mais a equacionar o porquê, mesmo com apoios num prémio de instalação e apoios ao investimento, desde que nós entramos na Europeia, não se estão a instalar mais jovens agricultores. Só para ter uma ideia, a nossa idade média do agricultor em Portugal é de 64 anos. 64 anos. É a idade da nossa reforma. É a idade quase de reforma. E o percentual de jovens agricultores no total dos agricultores até aos 40 anos é de 3,7%. É muito baixo. É muito baixo. Mas se olharmos para as médias europeias, esta média dos 4% na Europa é de 12%, portanto é ligeiramente melhor, mas também a idade média dos agricultores em toda a União Europeia é de 57 anos, o que começa a ser bastante alta. Portanto, hoje a Comissão Europeia começa a olhar para isto como uma preocupação do tipo: o que é que vai acontecer a este setor, porque efetivamente não se está a rejuvenescer. Ou seja, isso é uma preocupação todas aquelas grande, políticas, mesmo com apoios. Mesmo com apoios, porque há pouco eu falei daquilo de se havia ainda o mito de ser agricultor ou não, porque queria fazer esse tipo de pergunta, que era, porque ser agricultor há muitos anos atrás, se calhar, como o engenheiro dizia, era uma profissão secundária, mas isso mudou ao longo dos anos e nós temos mudado ao longo dos anos. E aqui no Baixo Alentejo, aqui no Alentejo, começou-se a ver porque com as novas tecnologias, com os apoios que souberam ser empregos. Fala-se muito de ter apoios, mas há quem saiba investir os seus apoios e têm de construir. E temos muitos bons exemplos de agricultores aqui que no Alentejo souberam mas investir e que souberam, e que hoje em dia, se calhar, ser empresário agrícola é uma profissão condigna e bastante condigna e de bastante sucesso. Eu pessoalmente acho que a ideia é dessa. É da sua concordância também? Que a ideia hoje existe? Não, efetivamente é, mas nós temos de ver que em Portugal é um país não muito grande e temos vários modelos de agricultura. Temos um modelo de agricultura bastante competitivo e que nós e o governo português e a União Europeia deve continuar a apoiar. Nós temos de fazer do melhor onde podemos fazer, e nós fazemos no olival super intensivo ou em sebe, nesta região, com a vinda do Alqueva, na vinha, no amendoal, super intensivos também, portanto, com mais produtividade. Fazemos nas hortícolas, fazemos nas fruteiras, em muitas delas, onde é que temos ótimas condições, mas não nos podemos esquecer que a grande fatia dos agricultores em Portugal é de pequena e média dimensão. E também que o Estado português na União Europeia não pode abandonar esses agricultores. E não os pode abandonar porque eles ocupam um território
ocupam manchas de território, que se não estiver lá ninguém, elas pura e simplesmente podem Mas é aí arder. que entra a AJAP, não é? É aqui que também entram as preocupações da AJAP, como devem entrar das outras organizações da sociedade Claro. civil em geral. Nós não podemos permitir que este fetiche, esta atração muito grande dos centros urbanos seja demolidora para estes territórios rurais. Nós temos de inverter este ciclo. Os nossos melhores parceiros dos agricultores são os cidadãos das cidades, são os nossos cidadãos urbanos. Porquê? Porque eles também querem vir passar férias no nosso território. Eles querem vir caçar, querem pescar, querem vir fazer turismo, querem vir passar alguns períodos de mini-férias, fins de semana prolongados. Por ver se esqueçam-se E nós temos de lhes oferecer condições para eles se sentirem bem, sentirem que estão a falar com pessoas do mesmo país, que falam a mesma língua, que não é de coisas completamente diferentes. Somos um país tão pequeno, não é? Um país tão pequeno. E uma das nossas grandes vantagens é continuarmos nesses territórios de mais delicadeza para fazer agricultura, oferecer produtos de extrema qualidade, nos vinhos, nos enchidos, nos queijos. Tudo isto são produtos muito típicos em que nós temos de saber vender isso aos nossos concidadãos que querem comprar. Não é, Um queijo Serra da Estrela, um queijo Serpa. Há aqui coisas que não se produzem em grande quantidade, mas que pela qualidade pela qualidade, ou procuram. seja, É nicho. São microprodutores que produzem certo nisto de mercado. E isso também temos de desenvolver e não podemos deixar cair. podemos deixar cair. E temos de apelar aos nossos governantes para Então que quer dizer que- estes territórios são também importantes. Então que devia de haver aqui atenção aqui em políticas que olhassem mais para, sem ser generalista, a dizer assim, não, vamos dar apoio para ajudar a agricultura. Não, dar apoio para ajudar a agricultura, mas temos que ver em que setores é que temos que intervir e em que setor é que temos que, se calhar, por exemplo, no setor A faz falta um apoio financeiro mais forte do que outros setores. Claro. É isso que me está a tentar Não, dizer. nós na AJAP vendemos uma outra perspectiva que é: hoje os jovens agricultores, para terem sucesso na agricultura, querem que lhes seja diminuído o risco. Quanto menos risco tiverem, mais facilmente eles entram. Mas hoje a conjuntura internacional está complicada. Está complicada no combustível, está complicada na energia, está complicada nos fatores de produção. Vemos essas guerras que assolam o mundo Coisa inteiro. qualquer, aumenta o preço de não sei quem. Tudo isso altera, mas depois o nosso preço a que vendemos as nossas produções não tem equivalência com o preço que nos aumenta os fatores de produção. Logo aí a nossa margem de lucro é muito menor e o risco aumenta. Portanto, o investimento que nós às vezes fazemos não é correspondido pelo preço a que vendemos os Não tem o produtos. retorno. Exatamente. Não tem, portanto, isso é um risco. Se isso é um risco, mesmo tendo apoios os jovens agricultores atraem. Outra forma que os leva a retrair é a previsibilidade dos apoios e dos incentivos e dos apoios anuais. Ou seja, se eles sentirem que isso não está a acontecer, que há alternância de políticas mesmo no nosso Estado europeu, no nosso Estado nacional, ou então na União Europeia, eles ficam de pé atrás. Afinal, a preocupação dos nossos governantes, quer nacionais, quer europeus, não está a ir outra vez numa direção de que este setor é importante. Ou seja, tem havido muitas oscilações na importância a dar à agricultura e aos territórios rurais. E isso não é atrativo para um jovem agricultor que está a pensar o que é que deve fazer. Repare, há boas explorações neste território onde a agricultura é muito competitiva, que os filhos desses proprietários equacionam ser ou não jovens agricultores. Porquê? Devido a estes fatores que eu acabei de falar. Porque começam desde cedo a assistir para que não vão ter vantagens e que nós sejamos sinceros, não é? Quem vai entrar para uma atividade, que seja que tipo de atividade for, tem que fazer para produzir riqueza. Claro. E ouça, e hoje os investimentos são cada vez maiores. Hoje a tecnologia é cara, o equipamento, a mecanização, as alfaias, tudo isso custa mais caro do que um automóvel, não é? Exato, muito mais do que um automóvel, quase ao preço de um apartamento, se quiser, numa cidade. Portanto, ou seja, hoje os jovens equacionam muito essa situação. É por isso que nós hoje, vamos lá ver, um jovem agricultor, aos nossos dias,
Quanto menos mão de obra tiver, melhor. Quanto mais eficiente for a sua utilização da mão de obra que tiver, melhor. Claro, se eles têm um telemóvel digital, também gostam de trabalhar com o telemóvel. Se eles têm um trator com várias tablet, alfaias etc., que fazem um conjunto de tarefas, eles diminuem ali logo um conjunto de funcionários, desde logo a apanha da azeitona. Aqui há uns anos atrás eram ranchos de 20, 30, 40 pessoas, hoje é um trator e uma máquina com uma tramonha, não é preciso mais nada. Portanto, isso diminuiu. O que quer dizer, nestes territórios rurais, cada vez se perde mais população. E os jovens agricultores também não querem ir viver para zonas onde é que não há ninguém, onde é que não há um café, onde é que não há uma barbearia, onde é que não há uma mercearia, onde é que não há um conjunto de serviços, até uma serralharia ou uma oficina, ou um cabeleireiro para a esposa, ou para as crianças irem para o ensino, deles. Estamos perto de tudo, mas ao mesmo tempo também não queremos ficar longe de tudo. Estamos distantes e eles sentem-se isolados. Ou seja, também aqui tem de haver preocupações, quer da União Europeia, quer do Estado-membro, em melhorar, pois, a atratividade dos nossos territórios rurais. Os municípios, quer as juntas de freguesia, quer as autarquias, têm feito um esforço para melhorar tudo isto, é verdade, mas também não têm os meios suficientes. Por isso é que tem de haver aqui uma sintonia hoje para ver se conseguimos ultrapassar esta fasquia e subir o percentual de jovens que possa aparecer na agricultura. E não só nessas outras atividades não agrícolas que necessitam também de jovens. Claro. É por isso que existe a figura do jovem empresário rural, que a JAP apadrinhou desde cedo e que já tem uma legislação feita em 2019, estamos em 2026, já foi há algum tempo, e que a esta altura do campeonato ainda necessita de uma concertação entre vários ministérios para ter aqui algum apoio para que estes jovens se possam instalar nestes territórios. Então, estavam a dizer que ainda há muito trabalho pela frente. Claro que sim. Para fazer, para tentar atrair a esses jovens. Então, em números, quantos jovens a AJAP tem como representa quantos jovens? Não, nós temos 13 mil e eu prevejo que o número de jovens agricultores de Portugal não seja muito maior do que 30 mil, o que não é um número vale o que vale, são números baixos, e nós temos de tornar estes territórios mais atrativos, demonstrar o seu potencial, não só para as áreas agrícolas, como para as áreas não agrícolas. E com estas duas figuras, a do jovem agricultor já perfeitamente institucionalizada e com o apoio da União Europeia, e com a figura do jovem empresário rural, já legalmente constituída na nossa legislação portuguesa, mas o passo que tem de ser dado, a sua operacionalização. Com estas duas figuras, nós conseguimos ter duas figuras juvenis empresariais que se podem instalar nestes territórios, seja na área da comunicação, seja na área da digitalização, seja em gabinetes de engenheiros civis ou arquitetos, que podem trabalhar daqui, de Beja, de uma aldeia de Beja, de Évora, seja de onde for, para o resto do mundo. Hoje só temos de ter boa capacidade de comunicação no ar, nem precisa ser a terrestre, mas a terrestre também dá jeito, obviamente. O que quer dizer que nós hoje temos de ter ao nosso lado um governo central que se descentraliza ao ponto de dizer assim, para nós tornarmos aqueles territórios atrativos, temos de fornecer um conjunto de condições que eles ainda não têm, e a partir daí eles vão crescer numa consonância entre atores públicos e privados, cá está já no lado privado, e outras organizações, obviamente, organização privada sem fins lucrativos. Cá estamos nós desse lado para colaborar nesse desafio. Então, vocês são uma associação privada sem fins lucrativos que representam um número considerável de empresários, um número considerável de grandes números da nossa economia, valores da nossa economia que representam grandes números. O que é que vocês, a esses jovens, vocês dão a esses jovens? Vocês prestam serviços também? Claro que sim, claro que sim. Por um lado, quem quer se ligar à AJAP, como que é que eles podem usufruir de vós? O jovem, por exemplo, que seja filho de um agricultor ou não, olha, eu gostava de saber as informações sobre as condições para ser jovem agricultor. Pode telefonar para a AJAP Central, sede, que basta ter acesso na internet, contacto e podem lhe dar. Imagina, ele é de Trás-os-Montes. Vão dar o telefone de um técnico de Trás-os-Montes, ele é daqui do Alentejo, ele é da beira interior, é da beira litoral, portanto nós temos uma rede. Isso, um técnico vai lhe fornecer essas informações. O que é preciso? O técnico pode ajudar de A a Z a que ele se instale, a que o técnico vai visitar a exploração dele, vai dizer quais são as aptidões, portanto, e ele entra no setor. Depois de entrar no setor,
ele vai ficar ligado à JAP durante muito tempo. E porquê? Ele vai continuar a precisar de serviços que nós lhe prestamos, é nos subsídios anuais, é ver com eles quais são as possibilidades que eles têm de ter mais apoios nas diferentes áreas que eles querem produzir. Vamos ajudá-los na comercialização. A JAP, como organização de agricultores e, como disse, sem fins lucrativos, está aqui para ajudar a que esse homem ou que essa mulher jovem não se perca no setor. Podemos encaminhá-lo à medida que os anos vão passando, orientando, fazendo uma tutoria, se quiser, uma monitoria, se quiser, à sua atividade. O engenheiro Firmino estava a falar e estava-me a lembrar um bocadinho o que é que nós na NERP fazemos para todos os empresários, é um bocadinho que vocês fazem, que é, a nossa preocupação é, acima de tudo, que o empresário se dedique, o empresário agrícola, que se dedique exclusivamente só a preocupar-se com a atividade dele, que tudo o resto está cá já cá por trás, que os vai mentorando, que os vai dizer, olha, era bom aquilo, se ele tem uma dúvida qualquer sobre algo que seja, se não souberem, vão tentar procurar e vão tentar ajudá-lo e resolver o problema, não é? Ou seja, vocês são aquele apoio que eles têm, que eles podem usufruir. No setor agrícola, é essa a nossa função, e quando for operacionalizada a figura do jovem empresário rural, é também essa a nossa função, juntamente até convosco, com associações empresariais que existem no terreno, ou seja, nós temos de ter parcerias, vocês têm cursos, por exemplo, sei lá, digitalização, de informática, de comunicações, seja o que for, vocês tanto podem ter na vossa sala jovens empresários, como ter jovens agricultores que hoje precisam dessas ferramentas para olhar para o seu futuro. Portanto, isto é generalista. Porque isso, os problemas, por norma, costumam ser transversais a muitos. São empresários, têm impostos, têm deveres, têm obrigações, há um conjunto de coisas que é comum a todo tipo de empresários, seja agricultor, seja noutra atividade qualquer. Vocês estão lá nas nossas instalações, lá no CIPT, e lá no CIPT também até temos, onde está a JAP, eu já vos pergunto o que é que vos levou a levar à JAP, se calhar por ser mais central para as instalações do CIPT, temos lá jovens empresários que, eles jovens também são jovens agricultores, que eles têm atividades ligadas à agricultura, da consultoria agrícola, ou seja, existem aqui áreas que são muito transversais, porque eu acho que é muito do nosso tecido, da nossa região, é muito isso. A agricultura predomina, mas depois existe todo um conjunto de empresas que vêm ancoradas a isso, não é? Vou dar um exemplo. Essas empresas que me está a falar surgiram por iniciativa própria, esforço dos seus membros, vamos lá abrir em Beja, vamos abrir em Évora, vamos abrir numa freguesia, ou vamos abrir em qualquer lado, nos territórios rurais. Se esta figura de jovem empresário rural já estivesse operacionalizada, eles podiam, através desta figura, ter apoios para abrir o seu gabinete, para montar o seu equipamento, para poder dar assistência aos seus sócios. Ou seja, nós temos aqui de promover nestes territórios o surgimento de mais empresas para apoiar não só os jovens agricultores, os agricultores, mas como também a população em geral em outras atividades. Portanto, tem uma responsabilidade alargada, não é? Claro que sim, nós no fundo com isto estamos a colmatar áreas onde é que o resto da sociedade não evoluiu muito porque a sociedade foi definhando, foi desaparecendo. E nós temos, isto é a história do ovo e galinha, quem nasce primeiro agora, nós temos agora de incrementar no turismo. Olha lá, nós temos aldeias que têm casas que primeiro eram estábulos de animais, ou eram espaços onde se guardavam fenos e palhas, o que fosse. Hoje podem ser transformados em T0s, em T1s, mantendo a traça, os X, as telhas, o turismo rural, visitas. Portanto, tudo isso, um jovem empresário rural pode agarrar nisso, reconstruir, refazer, com apoios do mecanismo de apoio para esse jovem se instalar nestes territórios. Isso é fundamental para nós. Engenheiro Firmino, nós já vamos aqui, a nossa hora já vai um bocado alargada. Por o que me estava a dizer, há muito a fazer ainda no setor agrícola. Os jovens empresários ainda necessitam muito. Dizermos, se vocês quiserem, se um jovem empresário que nos estiver a ouvir, depois até vou deixar os contactos ali no final, se tiver falta da ajuda da AJAP, o que é que eles podem fazer? Aqui em Beja, onde é que eles podem ir? Aqui no território de Beja, onde é que eles podem vos contactar? Nós no distrito de Beja começamos em Cuba, temos lá umas instalações já há mais de 20 e tal anos em Cuba. Depois achamos que na capital do distrito fazia sentido coexistir um gabinete de apoio ao jovem agricultor e aos agricultores em Beja.
surgiu esta oportunidade do NERV, candidatamos-nos, como todas as empresas Claro. podem candidatar, e tivemos essa boa notícia, fomos aceitos como fazendo parte integrante. A partir daqui, confesso, a ligação entre os vários agentes desta cidade, desta capital distrito, do NERV, do núcleo onde é que nós estamos, juntamente com a EACO, juntamente com a Obibeja, faz o resto. Hoje o facto de estarmos a falar consigo nesta entrevista é sintomático de nos darmos a conhecer, porque existe esta sintonia entre todos. Eu acho que o caminho, e posso falar por o meu presidente, porque ouço muito falar, que o caminho parte por havermos parcerias. Há bocado que eu já estava a falar, há aqui muito trabalho a fazer entre parcerias. Se todos nós conseguirmos, temos responsabilidade aqui no setor, o NERV, a AJAP, a Olivum, que estou olhando ali para posso claro que sim, um setor importantíssimo agora aqui. A Associação Comercial, que é outra associação que está aqui, os municípios que fazem parte disso, se calhar, entre todos nos unirmos, faremos aqui parcerias, faz todo o sentido. Nós estamos completamente disponíveis para isso, sempre o tivemos e sempre vamos estar, e vamos estar atentos a essas questões que a gente estava a dizer. Se calhar tem que haver mais fundos e os fundos serem trabalhados aqui de outra maneira, porque me estava a dizer, existe, a nível da comunidade europeia e até do nosso governo central, existe aqui muito trabalho que pode ser feito. Olha, a propósito disso, o Governo Central, hoje o Governo centralizou-se em Beja, percebe? Ou seja, a organização da feira conseguiu trazer uma reunião aqui do Conselho de Ministros. Eu não sei qual foi a mensagem que passaram, ainda não tive a oportunidade de ver sobre o setor agrícola, mas o Conselho de Ministros, são vários os ministros, várias as pastas que vêm a Beja reunir, em plena feira da IACS da Obibeja, tem quase uma obrigação de emanar alguns resultados dos seus encontros a propósito disto. Ou seja, isto é muito importante para uma capital do interior, para uma região puramente agrícola, mas agrícola não quer dizer que não tem outras atividades, e tem de ter. Esse é o nosso desígnio, é o vosso desígnio, e por isso estamos juntos nesta parceria. Isso é muito importante. E agradeço-vos esta entrevista por isso. Obrigado nós. Muito obrigado. Nós tivemos mais um Nerd Talks. Até à próxima.